Iniciaremos agora o terceiro painel deste evento, cujo tema será consulta pública da SEC sobre nova definição de Foreign Private Issuer, impactos nas companhias brasileiras. E eu convido aqui para moderar este painel o sócio do TU Inchecker, Dr. Carlos Mota, por favor. E convido também... Carlos. E eu convido também a gerente jurídica de mercado de capitais e M&A da Ambev, doutora Isabela Brandalize. A diretora jurídica da Embraer, doutora Thalita Alfano Sulas Grandes. E o sócio do Milbank, doutor Tobias Sternberg. E está conosco também aqui online a diretora do Depositary Receipts do BNY, a doutora Juliana Daguer. Olá, Juliana, tudo bem? Você ouve a gente? Olá, sim, vocês me ouvem? Sim, tudo bem por aqui. Ótimo. Então, passo aqui a palavra ao doutor Carlos, por favor. Boa tarde, muito obrigado a todos. Como a Nair disse, não dá para ver quase ninguém daqui, só luz. Um raio-x, a gente fica 1h30 aqui de raio-x na cara. Mas o tema ele é relevante, né? Foreign Private Issuer e as mudanças que a SEC está discutindo com o mercado. Então, agradeço aqui a Abrasca pelo convite da moderação, agradeço as palestrantes, Thalita, da Embraer, a Isabela, da Ambev, a Juliana, do BNY Mellon, e o Tobias, né? Como eu falo desde 30 anos atrás, do Milbank. Então, o tema ele surge com relação, obviamente, com o mercado de capitais americano, é o maior mercado do mundo, como todo mundo sabe, e, muito tempo atrás, algumas décadas atrás, foi criada a regulamentação de Foreign Private Issuer para quê? Para fomentar o mercado de capitais americano em relação ao mercado... Você me corrija se eu estiver errado, tá, Tobias? Que você é o gringo aqui, não eu. Para fomentar o mercado de capitais americano, em face do mercado de capitais europeu, que na época também era relevante, e do asiático, que começou a se tornar relevante. Então, para os investidores americanos não perderem oportunidades, foi criada essa legislação para facilitar empresas estrangeiras a negociarem valores mobiliários nos Estados Unidos, né? E o que é um Foreign Private Issuer? A introdução à matéria. Uma companhia que não tem valores mobiliários com voto detidos por mais de 50% de residentes americanos, né, nos Estados Unidos. Então, se você não tiver, você é um Foreign Private Issuer. Se você tiver americanos detendo mais de 50%, você ainda cai em 3 testes, que são testes econômicos e testes de propriedade. O primeiro teste a maioria dos administradores são americanos, são cidadãos americanos ou residentes, né, 50% dos ativos relevantes estão nos Estados Unidos, ou a maioria das decisões negociais e das operações são derivadas ou prominentes dos Estados Unidos, as decisões de operação e investimento. Então, são esses os testes. E o que a SEC está olhando agora? Tem algumas evoluções. A gente tem, e aí a história das empresas que abriram capital. Nessa época, a gente tinha lá 800 empresas, aí o período que mais teve emissor estrangeiro foi do ano 2000 a 2007, com quase 1.300. Aí ele foi baixando. Hoje em dia a gente tem lá, pelo que eu vi, uns 700 a 800. No Brasil a gente tem 30 e 40, fica mais ou menos nessa média. E você tem algumas características, né, do emissor. Você tem todas as 2 empresas aqui, elas são listadas no Brasil, tem um float enorme aqui no Brasil e aproveita a oportunidade de também acessar o mercado americano. Mas você tem, recentemente, o que aconteceu nos últimos anos, empresas abrindo, se incorporando
em Cayman, Luxemburgo, né? Empresas chinesas também que aproveitaram o mercado americano, fundos de private equity indo por Cayman, principalmente os americanos, indo por Cayman, Luxemburgo, para depois acessar o mercado, para você ter regras mais flexíveis de negociação e divulgação de informações dos Estados Unidos. Então, a SEC falou, olha, eles entendem, obviamente, que provavelmente, não é o nosso caso aqui, que a gente já discutiu na Carta da Abrasca, etc., que tem algumas situações onde a norma ela deixou de ser obedecida no principal dela. E aonde eles estão vendo? Né? Primeiro, o nível de informação para os investidores locais americanos. Por exemplo, não é o caso das empresas aqui, que elas reportam, a B3 é uma bolsa com muita governança, comparada no mundo, é uma das melhores do mundo em termos de governança, de disclosure. A gente segue o americano, né, o direito americano nesse caso, a SEC. Então, você tem um reporte no país local, no país de origem, e você tem o reporte nos Estados Unidos. As empresas já que incorporam em Cayman, a gente viu muitas das vezes, tem a governança de Cayman, que ela é bem fraca, então acaba não reportando nos Estados Unidos. Você tem a questão de divulgação financeira, né, que nos Estados Unidos é US GAAP, mas para Foreign Private Issue você consegue IFRS puro, né, não pode ter nenhuma variação, senão você tem que reconciliar com o US GAAP se você reportar nos Estados Unidos, e aí a reconciliação bom, é um trabalho insano, para quem já fez isso na vida. Não fui eu, graças a Deus, não sou auditor. E, obviamente, as questões, os reports que tem, né? Você tem o proxy statement, que, no caso, na verdade, são os procedimentos de Assembleia Geral de Acionistas nos Estados Unidos, que, para o Foreign Private Issue, você não precisa seguir, você segue o país de origem. Você não precisa também, os executivos não precisam informar várias negociações, insider trade, os insiders que acontecem na negociação das ações do Foreign Private Issue, que nem nos Estados Unidos. Os formulários, é o 20F que um Foreign Private Issue usa, que é o formulário de referência, vamos dizer assim, a grosso modo. Lá ele usa o 10K, se uma empresa ela reporta nos Estados Unidos localmente. Você tem o 8K, que é como se fosse vários reportes para a SEC de fatos relevantes, informações relevantes que acontecem na companhia. No caso do Foreign Private Issue, você tem o 6K, que aí, se acontece um evento relevante, você reporta lá. Não são todos que precisam, de acordo com a lei americana. E, obviamente, você tem o final, que é o mais, que eu entendo que é a questão mais sensível, que é do beneficiário final. O que eles estão falando? Na regra, ela fala o residente americano. Né? E aí o que acontece? Muito residente americano vai para Cayman, cria um fundo, aí o fundo de Cayman é o detentor das ações. Então, o que eles estão querendo discutir? O beneficiário final, não simplesmente a origem, a residência do investidor. Então, são esses e para as empresas brasileiras, obviamente, ou para quem mudar a norma, você tem custo que eles vão falar, você tem responsabilidade, você fica mais exposto em class action. Então, aí, essa parte aqui eu vou deixar para os nossos ilustres convidados comentarem um pouco. Quem quiser pode fazer pergunta, eu ponho aqui o papelzinho, aqui, o tablet aqui, que chega a pergunta, mas se quiser fazer ao vivo, tem microfone, não tem, Nair? Tem microfone, pode fazer. Eu gosto de uma apresentação mais dinâmica. Então, vou parar de mais delongas introdutórias. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, pode me pegar no final aqui. E vamos passar para as perguntas. A ideia é fazer uma pergunta para cada participante, tentar fazer uma segunda rodada, se a gente conseguir. Então, a primeira pergunta, Isabela, da Ambev, as expectativas regulatórias e o custo de conformidade. Com a SEC sinalizando um possível estreitamento da definição de Foreign Private Issue, como você avalia os possíveis impactos operacionais e de custo de conformidade de ser reclassificada como emissora doméstica nos Estados Unidos? E você acredita que os relatórios baseados em FRS e a supervisão da CVM-B3 já oferecem um nível de transparência e governança que a SEC busca? Vamos lá, então. Primeiro, obrigada, Abrasca, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou começar falando que, quando a gente recebeu um mailing falando a SEC abre consulta pública sobre FPI, na hora o coração parou, a gente falou, sério, precisamos disso agora? A gente já tem tanta coisa, tanto relatório para fazer, será que vamos ter que lidar com isso também? Então, passado aí o primeiro susto, né, que eu tenho certeza que a Thalita também passou, quando você começa a ler, né, a consulta pública, e você vai entendendo os motivos por quais...
Primeiro, que eu acho assim, é sempre muito bacana quando a gente vê também o regulador preocupado em rever as normas, em garantir que ela está sempre adequada com a realidade que a gente tem mesmo, para não ficar ultrapassada. Então, quando a gente vê, enfim, CVM abrindo consultas públicas, a SC, eu acho que é super bacana fazer isso. Mas tem que ser feito também com muito cuidado e muito bem feito, né? Então, quando você lê a consulta, você entende todo o lado aí, e foi exatamente o que o Carlos trouxe, né? Por que existem os FPIs e por que eles passaram a revisitar aí o conceito e entender se ainda fazia sentido manter os testes que a gente tem hoje. Tem várias nuances, né? Desde que foi lançado o conceito, temos aí diversos arranjos diferentes societários. Eu vou falar aqui do tradicional, que é como a Ambev, né? A gente é listado na B3, então a gente observa as regras de governança da B3 e da CVM, e a gente também é listado na NYSE, então a gente segue, enfim, todas as regras também da SEC como FPI. Então, a partir do momento que você entende, né, o racional por trás, o porquê da consulta pública, você também tem que entender, no fim do dia, a gente faz disclosures para os investidores. Então, tem uma demanda dos investidores, eles estão sentindo que está faltando informação, isso está acontecendo mesmo, porque se não criar regra para resolver um problema que talvez nem exista, eu acho que a gente acaba ficando muito na teoria e perde um pouco ali o senso da realidade também. Então, esse foi um exercício que a gente começou a fazer quando começou a pensar nesse assunto. Então, não tem uma resposta fácil. A gente, junto com a Anaína e com o Carlos, a gente trabalhou na carta, que foi submetida ontem também para a SEC, acho que aborda de forma cirúrgica vários dos pontos de preocupação. Mas falando assim, respondendo agora a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que os custos assim para uma companhia como a Ambev e outras demais listadas, com dupla listagem, são enormes. Tem vários, né? Quando você é uma FI, você tem vários reliefs. Então, você não precisa do 10K, você faz o 20F. Teoricamente, é um documento mais simples, mas se você para ler, é um documento muito completo e, de fato, traz um raio-x dessa empresa. E você tem que lembrar que ele sempre vai ser lido com também o documento, o local da empresa doméstica. No nosso caso, seria o formulário de referência. E eu acho que todo mundo pode concordar que é um documento bem cirúrgico também, é muito mais complicado de fazer do que um 20F. Então, no fim do dia, as informações elas são prestadas, sim, para os investidores de uma forma completa. Quando a gente passa a ser considerado um domestic issuer em vez de um FPI, o que mais chamou a nossa atenção foi a questão contábil. Então, você deixar de prestar suas informações financeiras, SDFs, com o IFRS e passar a também, né, não é uma substituição, porque a gente teria que manter aqui para fins da CVM, mas você passar também a reportar como US GAAP. E, assim, a gente conversou muito com a controladoria para entender um pouco, pegar, né, uns insights. E, hoje em dia, é muito difícil você ter até pessoas com esse know-how. Então, a gente teria aí um tempo necessário de capacitação desse time para entender, de fato, e entregar os documentos que não são insignificantes, né? Quando você fala de uma DF de uma companhia aberta, tem muito detalhe. Então, a gente conversou, inclusive, muito com outras empresas europeias e estima-se que seria, no mínimo, 2 anos para começar a ter um pouco de conforto em poder reportar como US GAAP. Então, você tirando todo o lado temporal, você também tem um custo altíssimo. Então, a gente precisaria o quê? Duplicar aí o nosso time da controladoria para conseguir fazer os 2 reportes, para um benefício que talvez não seja proporcional para o investidor. Então, às vezes, a gente pode até confundir mais do que resolver, né? Porque aí eles vão ter 2 demonstrações que você fala a mesma coisa de formas diferentes, as interpretações são diversas. Então, eu acho que você acaba, de fato, criando muito mais complicações que não precisa e já é muito bem atendido hoje. Então, de forma assim, para resumir agora no fim, eu acho que a gente já tem um arcabouço super completo. As regras de governança, tanto da CVM como da B3, atendem muito bem as companhias. Existe, né, um princípio de assimetria de informação. Então, sempre que eu, como companhia, vou liberar uma informação para o meu investidor, eu busco sempre fazer de forma simultânea e na linguagem. Então, se eu libero um fato relevante aqui na CVM, em português, eu também vou imediatamente subir na SEC em inglês o Material Notice. Então, no fim do dia, os meus investidores vão estar muito bem informados. Então, acho que é um custo exacerbado para resolver um problema que, aqui no meu chapéu, eu acho que não existe.
E com certeza essa questão contábil é a mais pesada. Mas eu acho que é que eles vão aliviar no final. Eu espero, né? Eu acho que eles vão pegar no beneficiário final, eu acho, o tema. E aí, no nosso caso aqui, não afeta quase nada, o que é uma maravilha. Mas vamos agora para a Thalita. O impacto em conformidade, custo e relação com investidores agora. Quase na linha da... Você quer que eu leia a pergunta? Não precisa. Então, Obrigada. Primeiro, boa tarde para todos, né? Obrigada pelo convite, né? Abraço, sempre um prazer estar aqui, né? E acho que essa associação que, né, nos representa e ajuda muito ali a endereçar esses temas de uma forma uniforme, capturar as dores de todas as empresas, para ter um objetivo final, que é realmente a gente ter um marco regulatório importante, com governança, mas que também deixe que a gente consiga seguir o negócio, né? Focar na nossa atividade fim, né? Então, acho que eu não quero ser repetitiva, né? Porque a Isa já falou bastante coisa sobre isso, mas eu acho que é só dar um pouco mais de cor, né? Então, assim, a mesma coisa. Eu fui falar com a nossa contabilidade, controladoria, né? E eles falaram, eles vai ficar assustados. Nossa! Aí eu falei, não assusta, porque ainda estamos no começo, né? Mas se isso acontecesse, o que aconteceria na vida de vocês? Ele falou, primeiro, que é o inferno na minha vida. Mas a gente teria um aumento de custo muito significativo. Praticamente, a gente ia ter que fazer 2 fechamentos contábeis ao mesmo tempo. Né? Então, assim, eu teria que ter mais headcount, mais pessoas no meu time para fazer isso. Eu vou ter um custo a mais de auditoria externa, né? Porque hoje a gente faz os fechamentos trimestrais no Brasil auditados. E a gente reporta lá, né, num documento muito simples, mas isso não é auditado, a gente só faz auditado uma vez ao ano. Eu teria que auditar todo o trimestre no Brasil em IFRS e nos Estados Unidos em US GAAP, ou seja, uma complicação que vai de custo de auditoria com aumento de headcount. Eu teria que investir nos sistemas da empresa, porque os sistemas da empresa, o SAP, o Workiva, diversos sistemas que dão governança, que tira da questão manual e coloca numa questão operacional, eles são padronizados, eles são desenhados e desenvolvidos para seguir o IFRS. Então, eu teria que ter um SAP diferente, desenhar um sistema diferente, né, assim, isso geraria uma loucura e uma entropia assim, enorme na empresa. Né? Então, e, de novo, também, pelo mesmo, concordo com a sua opinião, né? Assim, sem ver qual é o benefício final. Porque, se tivesse um benefício, não, tem um investimento, né? Tem um custo, mas olha aqui o que a gente vai ganhar para os investidores. Não tem, né? Porque hoje os nossos investidores estrangeiros estão muito bem assistidos. Né? A Embraer, a maioria dos investidores da Embraer são estrangeiros, né? Mesmo investindo aqui ou lá. Então, quer dizer, eles já estão satisfeitos com o que a gente faz. Né? E aí, então, assim, o custo de conformidade é isso, né? Os custos internos. E a questão da relação com o investidor também seria terrível. Por quê? Porque os resultados, o reporte em US GAAP e o reporte em IFRS, eles podem gerar informações que são antagônicas. Né? Então, eu posso ter lucro aqui e prejuízo lá, né? Porque são métricas diferentes. Né? Hoje a gente já concilia pequenas coisas em US GAAP para facilitar, assim, informar determinados assuntos para os investidores e já gera confusão, já gera muita pergunta. E é um trabalho manual. Conciliar os dois números é manual. Então, assim, e toda vez que a gente transforma coisas em manuais, a gente aumenta o nosso nível de possibilidade de erro. Né? Então, ao contrário, acho que geraria mais desconforto para os investidores, porque eles vão ter que entender por que o número é um no Brasil e outro nos Estados Unidos. Né? Então, porque as métricas, os princípios, eles são completamente diferentes. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que lutar muito para que não aconteça. Né? Ou que, se acontecer, a gente consiga ter exceções para as empresas que já passam por um marco regulatório super arrojado aqui no Brasil. Né? A Thalita falou que são princípios diferentes. Eu até estava estudando, obviamente vocês sabem que eu não sou auditor, mas fazendo o IPO durante algum tempo aí, a gente entende um pouco das métricas. Mas eu estava estudando um pouco mais a fundo e o S-GAAP ele é prescritivo e o IFRS ele é principológico. Esses são os termos. Muito bem. Juliana, tudo bem? Oi, tudo bem, Carlos? Tudo bem? Você quer que eu leia toda a pergunta ou só o capítulo? Que são Pode ser só o capítulo. Tá, são os critérios de volume de negociação e acesso ao mercado. Isso, obrigada. Bom, primeiramente, obrigada, Brasca, também pelo convite. Infelizmente, não pude aí estar pessoalmente, mas que bom que hoje a tecnologia viabiliza esse tipo de encontro virtual.
Bom, Carlos, respondendo a sua pergunta, a SEC, né, uma das questões que a SEC levantou seria, talvez, obrigar que as empresas tivessem algum percentual de negociação em algum mercado local, fora os Estados Unidos. Então, acho que em linha com o que você falou no início, ah, existe realmente um fenômeno que aconteceu nos últimos anos, que não é só relacionado à China ou ao Brasil, aconteceu no mundo todo, em que muitas empresas passaram a incorporar uma holding company em Cayman, por exemplo, e listaram só nos Estados Unidos, né? Então, nós temos dois cenários Ambev e Embraer, de empresas listadas no Brasil, que têm a listagem nos Estados Unidos através de ADRs, que é o que a gente chama de o dual listing tradicional, né? Dupla listagem tradicional, e esse fenômeno que aconteceu no mundo, né? Foram empresas em vários mercados no mundo, onde as empresas incorporaram uma holding company e listaram somente nos Estados Unidos. Então, assim, esse critério, se realmente for adiante, ele vai ser de grande impacto, mas para essas empresas, né, que hoje só listaram nos Estados Unidos. Interessante que a maioria dos comentários recebidos pela SEC não concorda com os limites de volume como critério. Muitos comentários indicam que isso como um indicador fraco para determinar onde a regulamentação é forte ou não. Então, assim, claramente há opiniões divergentes, né, sobre privilegiar algumas bolsas e não outras, e sobre os obstáculos administrativos que a SEC teria que implementar para poder supervisionar isso, né? Por exemplo, replicar um modelo de JDS nos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm com o Canadá, não é uma tarefa simples, né? Então, vamos supor aqui, para o Brasil, realmente a B3, a CVM, tem um ambiente regulatório bem forte, né, um dos melhores no mundo, talvez para um país como o Brasil seja menos difícil do que outras jurisdições, mas mesmo assim não é uma tarefa simples. E também há alguma preocupação, né, em escolher alguns países em detrimento de outros, que pode gerar uma arbitragem regulatória por parte dos emissores, ou seja, eles deixam de incorporar em Cayman e passam a incorporar em outro mercado, etc. Então, algumas sugestões que as diferentes partes ofereceram é que, de repente, não mudar isso, mas trazer um pouco aprimorar o modelo de divulgação de FPIs e aproximar um pouco mais do que é feito pelas empresas americanas, né? Por exemplo, o exemplo que você deu do 6K e do 8K. Né? De repente, encontrar algum middle ground ali que mostre para o mercado americano uma melhora ou uma aproximação ao que é feito pelas empresas americanas sem gerar uma mudança radical, né, para dar um certo conforto para o mercado. Agora, um ponto importante, né, para destacar também é que a SEC quer manter a competitividade dos Estados Unidos, né, e continuar atraindo empresas estrangeiras. Então, a nossa percepção é que essas alterações, ou uma possível alteração que venha a ocorrer, de forma alguma tem o objetivo de limitar a competitividade dos Estados Unidos como mercado das empresas estrangeiras acessarem os investidores, né? Então, assim, como o BNY, como depositário e custodiante, nós estamos acompanhando esses desenvolvimentos de perto, não só da perspectiva de depositário, com relação à empresa emissora, mas também dos investidores. Né? E, assim, uma mudança significativa no regime poderia desencadear uma onda de delistagens que seria muito negativo para os investidores. Né? Então, é uma preocupação enorme, não só das bolsas americanas, que obviamente têm um interesse, né, próprio em manter o sistema de FPI, mas também do Securities Trading Association, que representa muito dos investidores. Né? A exposição às ações ordinárias estrangeiras e os ADRs é muito significativa. Então, por exemplo, para a posição do BNY, em julho, nós tínhamos 460 bilhões de dólares investidos em ações ordinárias estrangeiras, ou seja, empresas que vieram direto para os Estados Unidos sem uma listagem local, e 240 bilhões em ADRs listados nos Estados Unidos. Isso sem contar
as ações negociadas no mercado de balcão. Isso é só o BNY. Então, a exposição é muito grande, muito significativa. Então, a SEC, com certeza, né, deve considerar isso, porque qualquer mudança que, de repente, venha a criar um ambiente, né, um cenário de delistings, teria impacto nos investidores, que justamente é o grupo que a SEC está querendo proteger, né? Então, assim, na nossa visão, né, a mudança desse percentual de trading local, ela afetaria mais as empresas que vieram para cá direto, e vamos supor que a SEC implemente uma mudança assim. A gente vê mesmo assim um cenário de back to the future, né, onde as empresas, talvez até a simples intenção da SEC em potencialmente mudar uma regra pode fazer com que as empresas deixem de buscar esse cenário de Cayman e listagem direta aqui nos Estados Unidos e voltem a listar na B3 e vir para os Estados Unidos através do ADR, né, a dupla listagem tradicional, que não é necessariamente um cenário negativo, né? A empresa vai acessar o mercado brasileiro e acessar o americano através do ADR, ou seja, atinge os objetivos da mesma forma. Então, esse é o nosso ponto, assim, eu acho que nós somos neutros, o BNY, né, mas estamos acompanhando bem de perto, não só pelas empresas emissoras, mas também pelos investidores. Uma pergunta, uma curiosidade minha, desses 460 bilhões que estão investidos em Foreign Private Issuers, só na Bolsa, você tem noção quantos não estão listados no país de origem? O volume? Sim, não, 460 bilhões é o que não estão listados no país de origem, Tá. e 240 bilhões são as empresas que estão listadas né, no país de origem e nos Estados Unidos. Uhum. William, obrigado. E só para, no começo eu também não falei, mas a SEC soltou esse concept release, que eles chamam, né, essa consulta pública. Aí também não é uma coisa rápida. Acabamos de responder lá, a Brasca se manifestou. Você depois, se for para frente, você tem a proposed rule, né, que demora mais, que é a regra que eles vão propor. Depois você tem a final rule e depois você tem briga na justiça, certo? Normalmente é isso. Mas isso demora, 2027, por aí. Então demora um pouco. Então vamos agora para o especialista no assunto, Tobias. Bom, obrigado. Qual que é a sua pergunta mesmo? Deixa eu ficar aqui. Preocupações dos clientes e impacto jurisdicional. Agora vai. Obrigado pela Brasca, pelo convite. É a minha primeira vez aqui, estou realmente impressionante com o número de pessoas aqui, um grupo grande, muito qualificado e um evento muito bem organizado. Obrigado pelo convite e pela participação. Eu acho que você perguntou sobre preocupações ao redor do mundo, né, sobre esse concept release da SEC. Eu acho que, por enquanto, sinceramente, acho que ninguém está muito preocupado, porque é um concept release. E tem uma certa chance que com isso nada vai acontecer. Pode ser o primeiro e último passo desse movimento todo. Tem uma chance, a porcentagem disso não sabemos, mas é um concept release e, por isso, as empresas, obviamente, têm que se preocupar da forma que vocês fazem, mas se você começa a olhar, a preocupação fica um pouco mais baixa, né? Acho que a maior preocupação que todo mundo tem, que é bastante comum no governo americano hoje em dia, é a questão da incerteza, né? Gerar incerteza é um ponto que não é só na parte de securities regulation, mas em geral está lá. E isso é mais um bom exemplo disso. Ninguém sabe para onde isso pode ir. Pode ser um requerimento de uma listagem em outro lugar, pode ser um float em outro mercado, pode ser um contrato bilateral. Quais os critérios que vão ser adicionados ou substituir a definição atual é completamente incerto. E incerteza e mercado de capital não vai muito bem junto, né? Eu acho que isso é a principal preocupação que a gente está ouvindo ao redor do mundo. Eu acho que um outro ponto que ninguém fala muito, mas também deve ser muito relevante se isso vira realidade, é a questão de tax, né? Porque vai para Cayman, porque é muito eficiente e muito importante para muitas companhias e os acionistas das companhias para fins do tax planning. Então, se alguém tem que fugir do Cayman ou para outro lugar, tem um monte de impacto que ninguém vai saber o que se trata. Acho que nem começou-se a pensar sobre isso. Também acho que não faz sentido pensar sobre isso agora, mas se isso vira realidade, vai ser um assunto muito relevante, uma preocupação
muito grande. Eu acho que se você quer se preocupar, pegando globalmente por região, acho que tem relativamente poucas empresas europeias hoje em dia listadas nos Estados Unidos, então é mais uma preocupação para a Ásia e para a América Latina, inclusive o Brasil, né? Cayman deveria ser preocupado, não sei, porque quem está lá não é Cayman de verdade, é um veículo em Cayman, está tudo certo com isso, mas é difícil falar que país ou que região deveria ser mais ou menos preocupar. Deveria ser regiões onde tem mais direct listings do que onde tem menos direct listings. No Brasil são relativamente poucos, né? O que mais que posso falar sobre o assunto? Tive uma curiosidade agora, por que tem pouca empresa europeia? Por que tem pouca? Porque muitas europeias saíram depois do Sarbanes-Oxley, lá em 2002. Né? Esse foi o último. Foi quando reduziu bastante. Foi uma leva de deslistagens, porque o custo de compliance, o custo de ser listado e acessar o mercado americano aumentou muito, e todo mundo foi embora. O custo não só de compliance, de auditoria, mas custo de litigation, custo de vários pontos. Então, muitas europeias foram-se embora. E certamente a New York Stock Exchange não vai querer que isso se repita, nem a nossa amiga Juliana. Essa questão do custo-benefício é importante, porque se o custo sobe muito, as empresas simplesmente vão embora. E o London Stock Exchange está lá, né? Ele está esperando, está fraco, não está performando, o New York Stock Exchange está ganhando todas, mas certamente, se isso vai nessa direção, o London Stock Exchange vai ser um beneficiante disso. Então, as preocupações, acho que são de leve, por enquanto, mas, claro, que tem que passar pelo trabalho de analisar os possíveis impactos, que é difícil, porque o Concept Release, como você bem falou, ele joga ideias, umas 5 ou 6 ideias completamente distintas e não se sabe para onde isso vai. Aí, nos comment letters, vem um monte de alternativas. Não, o SEC não faz assim, faz assado. Então, tem uma grande variedade. Acho que, no fundo, se a SEC vai fazer um proposing release, que, de novo, pode-se comentar sobre ele, ela vai ouvir, normalmente tem ouvido, hoje em dia não sabe assim mais nada, mas normalmente ela ouve o que o mercado fala e endereça esse tipo de ponto e endereça da forma pragmática. E também a SEC tem um ponto de custo-benefício. Ela, no proposing release, tem que propor uma regra que tem um custo-benefício para o mercado e para o que está sendo regulado, que é o mercado de capitais. E isso vai ser interessante, como eles vão justificar o que for, se eles vão propor, se forem propor. Agora, esse português não sei se estava certo, mas a mensagem foi essa. E agora eu tenho 2 perguntas para você. Como advogada, elas não podem falar, mas eu e você a gente pode falar. Se passar, qual que é o item que você acha que eles vão focar? Eu acho que é na origem do beneficiário do voto. Eu acho que eles vão... Acho difícil falar isso. Eu concordo com você que é um dos favoritos, mas, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de fazer o tracking. Porque muitas companhias, corporations, que nem a Embraer, eles nem sabem onde está o último benefício. Como a companhia vai saber se ela é ou não um FPI? Porque tem tantos níveis de holdings entre um e outro. Eu não sei se você, Thalita, ou você, Isabela, sabe quantos dos seus detentores finais são americanos. Você sabe? Eu não sei, eu acho que você não sabe. Então, americanos, a gente tem estrangeiros e nacionais, mas é isso, né? Assim, isso. Exato. Exatamente. E não ajuda, gente. Não é exatamente simples. Exato. Eu queria acreditar que eles vão ser razoáveis e focar em coisas como essa companhia está listada em outro lugar, ou voluntariamente se faz sujeito a regras brasileiras. As companhias de Cayman, por exemplo, a StoneCo pode falar, eu voluntariamente vou fazer coisas da B3 para fugir dessa regulação nova e ficar onde estou. Então, tem uma série de coisas bastante específicas que podem endereçar o objetivo da SEC, sem ser uma coisa que aqui, nessa regra, pode ser uma coisa que tem muito efeito colateral, né, que não é desejado e não é totalmente desnecessário em termos de custo-benefício. E a questão de fundos de private equity americanos que incorporam em Cayman para depois investir em FPI? E esse é outro issue, né, porque... Cara, está nos Estados Unidos. É um outro issue. E eles, assim, a gente fala como a gente vê os Estados Unidos contra o mundo, né? Mas quem deveria se preocupar são os próprios Estados Unidos também, né? Aqueles fundos, o New York Stock Exchange e tudo mais. Então, could be a shot in the own foot, né? No fundo. Eu acho que, de novo, esse governo tem colocado coisas para discutir, só para discutir. E, de novo, pode ser que nada nunca aconteça. E certamente, enquanto tem o shutdown acontecendo,
nada vai acontecer. Então, como o shutdown está já há um bom tempo, né? Como é shutdown em português? Government shutdown. Shutdown. Chato? Shutdown. O fechamento do governo. Fechamento do- É que o shutdown, governo shutdown. americano Eu shutdown. entendi chatão. Não, Não, isso aí que é o chatão. A nossa comunicação está ótima. Shutdown. Fechamento. O chatão, quem é o chatão, O cara? que é shutdown? Bom, tá shutdown. A gente entendeu seu português, mas seu inglês a gente não entendeu, Tobias. Olha só. Bom que engajou bem aqui a turma. Bom, no painel chatão. Mas, mano, boa essa do Mas chatão. acho que os próprios Estados Unidos devem ser preocupados também. Agora a gente vai testar arma nuclear de novo, né? Pois é. Então, tá uma maravilha o mundo. Vamos lá, mas vamos para uma coisa menos chatão. Eu vou pular a pergunta 2, porque você já respondeu a sua pergunta 2. Tá bom. Que Errei, né, que é o também. resultado para investidores e eficácia regulatória. Então, assim, no caso de vocês, não mudaria muita coisa. A Thalita falou também, não vai ter nenhum benefício informacional a mais para o investidor. Até a Juliana falou um caso interessante. Uma outra informação, um 6K aqui mais parecido com 8K ainda vai, mas não faz muito sentido. É material, né, essa diferença. Não vai dar um milhão a mais, 1 milhão a menos. Então, assim, o papel dos FPIs bem regulados no mercado norte-americano em evolução. Para você. Para mim, Acho que sim, né? À luz da reavaliação dá um pouco mais de contexto. À luz da reavaliação da SEC sobre o regime de FPIs, como você enxerga o papel de emissores estrangeiros bem regulados na contribuição para a profundidade e diversidade dos mercados de capitais nos Estados Unidos? Você acredita que há espaço para uma discussão mais detalhada dos diferentes emissores? Tá bom, agora eu lembrei da pergunta. Acho que o Tobias até acabou falando um pouco disso. Eu acho que... Por que uma empresa, né, vai para a NYSE, vai para a NASA? Por que vai para os Estados Unidos? Né? É porque, de fato, é um mercado de capitais muito maduro, muito forte, tem investidores, tem liquidez, tem investidores robustos, tradando em dólar. Então, a grande força desse mercado está justamente nessa diversidade também de atores. Então, você ter os FPIs bem regulados é fundamental para esse motor funcionar de fato. Então, quando a gente fala aí do tiro sair pela culatra, é justamente isso. Assim, eu entendo a intenção por trás da SEC, mas você pode acabar fazendo com que esses FPIs bem regulados vão para uma outra bolsa, que isso provavelmente vai acontecer, ou decida, não, vou ficar só aqui no meu mercado doméstico, porque o custo-benefício não compensa mais quando eu coloco na balança. Então, assim, sem dúvida, eu acho que a gente tem que justamente procurar entender qual que seria a fórmula para ter FPIs bem regulados no mercado. A preocupação é válida, por isso, quando a gente começa a ler a concept release, você fala, puta, faz sentido assim, o que eles estão falando. Ó. Tem ali uma base que você consegue entender de onde que vem essa dor, mas a forma assim, de sair atirando para todos os lados, o que vocês pensam, vamos mudar tudo, mudar o teste, eu acho que é aí que você começa a ter aquelas unintended consequences, que é justamente o que a gente tenta evitar. Então, no fim do dia, eu acho que para um mercado ser maduro, bem regulado, forte, você precisa de FPIs bem estruturadas lá. Eu vou até pular. Pular não, eu vou fazer a pergunta para você em seguida, mas você falou um negócio que eu vou até chamar a Juliana aqui para vocês três participarem. Vocês acham que se tiver um aprofundamento na regra, um afunilamento para definir exatamente como empresas, como vocês duas, né, que vocês têm os reports, vocês tem investidor que já conhece a empresa há décadas, né? Não vai fazer a menor diferença. Mas se a SEC ela apertar a regra e diminuir os foreign private issues, aqueles que não têm negociação no país de origem e acessam o mercado americano, como o problema lá que eles estão vendo agora, você acha que melhora o float para vocês como empresa estrangeira? Se esses outros FPIs que não têm esses reports forem afetados? Eu acho que não é para a empresa, é para o mercado. Né? Para o mercado eu acho que é ótimo, mas para a empresa... Porque não necessariamente eles vão focar o investimento em quem sobrou, né? Assim, porque o investimento deles é focado na estratégia, né, de cada um, né, no qual é o setor que eles querem. Então, eu não acho que é uma consequência natural, né? Entendi seu raciocínio. Você vai ter menos, então eles vão pegar o dinheiro e focar em quem ficou, eu tinha pensado nisso, mas quando ela falou, eu falei... Mas eu acho que não necessariamente, porque cada empresa tem o seu risco, tem o seu objetivo, tem o retorno, né? A Embraer é um retorno
retorno de longo prazo, né? Então, a gente até fala que a gente quer um investidor que queira apostar na empresa, que nós somos uma empresa que vai entregar grandes dividendos ou retorno de curto prazo, mas em longo prazo nós fomos a que mais aumentou o preço de ação nos últimos 4 anos. Então, depende muito do perfil do investidor, eu acho, né? Juliana, você tem algum comentário ou elas estão Não, corretas? eu concordo com a Thalita e com a Isabela. Depende muito da empresa em si. Eu achei só um ponto interessante, é que, né, manter a competitividade dos Estados Unidos two ways, né, 2 lados, porque a gente tem, por um lado, né, a SEC querendo proteger o investidor e repensar um pouco as regras, e por um outro lado, a gente, né, houve alguns comentários também do governo americano, que as empresas americanas acabam perdendo competitividade por causa né, tem mais requerimentos do que as estrangeiras, como também um downside para a empresa americana. Então, assim, um equilíbrio ali pode vir dos 2 lados, não só de uma mudança para foreign private issuers, mas também alguma mudança potencialmente para a empresa americana. Só isso que me ocorreu nesse comentário que você levantou, mas eu concordo com a Thalita e com a Isabela. Obrigado. Thalita, reconhecimento do mercado regulatório no Brasil. A pergunta, né, assim, no sentido de que realmente a gente precisa dessa regulação extra, né? Os investidores não têm já acesso. E bom, todo mundo aqui, né, conhece o mercado brasileiro. Nós somos super regulados, né? E quem tá eu estou no novo mercado. Novo mercado, acho que a gente ainda tem algumas regras que podem ser mais restritivas e mais robustas do que as próprias regras locais ali da SEC, né? Então, eu acho que a gente está muito bem de regulação. Muito bem de governança, né? Ou seja, assim, os níveis de governança, as regras que são impostas aqui são muito robustas. Então, eu acho que a gente não precisa... isso não tem benefício. Eles estão tentando acertar a formiguinha, mas vão acertar, né, vão destruir todo um caminho que já foi construído, todo um cenário para pegar uma coisa muito específica que eles poderiam pegar de outra forma, né? Então, eu acho que além disso, a CVM, a B3, né, deveriam ter esse papel de traduzir, né, assim, nessa relação, né, mostrar para a SEC o quão robusto nós somos, né, porque aqui nós temos regras super rígidas, então serem os porta-vozes das empresas locais para explicar que, olha, você não precisa disso porque aqui eu estou te dando a segurança necessária com todo o meu arcabouço regulatório, de que o seu investidor estrangeiro vai conseguir ter as informações que ele precisa, né? Vai conseguir ter a governança que se espera, né? E uma última coisa é que, assim, os Estados Unidos está passando por uma mudança complexa ali, né? No sentido de princípios e tudo mais. Então, a gente está vendo ESG perder força, né? E quando a gente olha o Brasil, quando a gente olha a Europa, a gente continua aqui. Então, por exemplo, aqui a gente já temos a obrigação a partir do ano que vem, né, de reportar os projetos, de ter uma robustez no que a gente reporta, não simplesmente criar ali números de marketing. A gente tem que mostrar como eu acompanho. E lá nem isso a gente tem, né, ainda. Então, eu acho que é importante ter essa tradução e chegar para eles essa mensagem. E que, se for fazer uma mudança, que ela não pegue as empresas que já têm um arcabouço regulatório super sofisticado e robusto. Que pode ser CVM, pode ser Central Bank. Acho que não é só Securities Regulator, né? Acho que a questão de qualquer regulador financeiro sério, mas vai, assim, desviando um pouco no mundo acadêmico, essas regras todas novas que eles estão pensando a fazer, eles mudam um conceito muito importante de capital markets, de securities regulation lá fora, que é o mercado é disclosure based, tudo baseado em informação, não é baseado em mérito. A companhia pode ser a pior companhia com a pior governança, onde o controlador pode fazer o que ele quiser, quando quiser, como quiser. Se você divulga isso no seu 10K, 1020F, o que for, tudo bem. E, aliás, muitas companhias têm isso. Está escrito lá e as ações estão lá tradeando. Então, a questão de... uma vez que você divulga, e no Brasil é igual, um pouco menos, mas uma vez que você divulga, você basicamente faz o que você bem quiser, porque está divulgado. E essas regras novas, eles estão numa direção muito mais de mérito. Esse país eu gostei, esse aqui nem tanto. Não sei. Deixa eu ver o que eu acho desse país aqui. Isso acho que é um perigo muito grande
e seria em linha com outros assuntos fora do mercado de capitais, né, que o governo está fazendo para ter uma certa controle sobre certos lugares no mundo, né? Eu acho que essas regras estão indo na mesma direção, infelizmente. Totalmente desviado. Chaton. Não, mas nem tanto, faz sentido. Chaton. Juliana, sobre a estrutura contábil e convergência regulatória, o que você está vendo com as perguntas dos clientes sobre as questões contábeis? Eu sei que aqui a Isabela já falou, a Thalita também, mas é o foco mais de quem está ajudando o cliente a navegar nesse mundo novo aí que a Cici abriu sobre o tema. Certo. É basicamente o que a Thalita e Isabela falaram, a questão não só do custo das empresas em fazer uma potencial adaptação, né? Ter que fazer a reconciliação em IFRS e US GAAP. O que nós, na verdade, conversamos bastante com várias empresas de auditoria, então eles levantaram até não só impraticável, impossível, caríssimo para as empresas globais se adaptarem, mas também uma preocupação que se a SEC seguisse nesse caminho, pode ser que até para as grandes auditorias não vá haver profissionais suficientes no mundo para poder, né, adaptar todas as empresas. Então, tem esse ângulo. O outro ângulo interessante é que nas nossas conversas com os investidores, assim, em geral, eles expressaram que eles estão bem confortáveis tanto com o IFRS como o US GAAP. Então, assim, para uma perspectiva de proteção do investidor, não teria um impacto muito positivo ou alguma grande diferença. A própria American Bar Association, na carta deles, eles colocaram, né, que o IFRS é amplamente aceito e que não haveria nenhum propósito de política pública em forçar qualquer emissor estrangeiro, que hoje reporta em IFRS, em assumir um ônus para mudar os padrões contábeis para a US GAAP, que realmente não teria nenhum benefício para o investidor a fazer isso. E outra coisa também que a questão da demonstração contábil, Tobias, você falou sobre os clientes perguntam para vocês questões contábeis também? No escritório lá perguntam. Mas nunca tem resposta. Não? Pergunta não falta, mas... Pergunta, mas acho que essa questão contábil é tão maluco de trocar de IFRS para US GAAP hoje em dia, que assim, todo mundo sabe vai custar uma fortuna, e que nem aquelas regras de ESG que a SEC tinha proposto no nível 3 e tudo mais, que depois foram propostos, foram aprovados, depois foram para as cortes e derrubados. Então, acho que essa mudança para o US GAAP é o que eu acho menos provável, porque faz menos sentido. Pode flipar também, anos atrás tinha a discussão, a SEC vai deixar as emissoras americanas usar IFRS? Tinha uma regra sobre isso, mas não foi aprovada. Mas poderia ser uma solução. Deixa todo mundo fazer a IFRS se quiser, aí o custo dessa regra nova cai dramaticamente, concorda? As outras coisas talvez... Mas ele aumenta para o americano, né? O custo aumenta para o americano. Não é prescritivo, é opcional. Mas um efeito prático se as normas forem, se passarem qualquer uma norma dessa, o efeito é que nem aconteceu na Europa. O pessoal ir embora. E que nem aconteceu com o SPAC também, né? O SPAC também míngua. Mas eu acho que tem um certo conforto também a força do mercado americano de capitais é meio que absurda, né? Não é tipo a competitividade deles. Eles estão lá na frente e todo o resto é muito para trás. Então não é competitividade, a liderança total absoluta está lá. Então seria muito esquisito alguém pôr isso em perigo, né? Assim, hoje em dia nada é muito previsível, mas... Isso sem falar das 7 magníficas das empresas de tecnologia. Tira elas, ele já é gigante. Pois é. Agora, então, tem empresa de 5 triplo. A Europa é grande com outras coisas, mas assim, a Vinho, liderança queijo. dos Estados Unidos é surreal. Não sei se, Juliana, você concorda, né? Concordo, Tobias. Uhum. Não, eu acho engraçado agora que você comentou isso, que o ponto mais descabível, que seria essa mudança contábil, e foi justamente onde todo mundo descabelou e gastou mais energia. Então, as cartas, a maioria das cartas, quando você vai ler, todas começam assim, 1,5 página falando, pelo amor de Deus, não faça isso, o custo é esse. Interessante. E eu estou menos provável. Mas é né? que nem você faz uma tarifa de 100, depois ele vira 5.
Então, É, assim, o IFRS, eu acho que isso não vai mudar. Eles jogaram aí para... não faz o menor sentido. De logística contábil aqui nem... Aliás, algum auditor, alguma empresa de auditoria já conversou com você? curiosamente não, boa pergunta. Também não. Boa pergunta. Acho que eles estão tranquilos. Não, por isso eu falei no início, essa questão do custo-benefício não é só das companhias, mas é da própria SEC também, né? Ela tem que justificar que essa regra faz sentido do ponto de vista custo-benefício. Tem uma seção lá no Proposing Release que tem que explicar. Que ela vai explicar o que é o custo-benefício de fazer US GAAP. Vai ser complicado. É que nem acho que foi você que falou, né, Thalita, que assim, as auditorias estão confortáveis, por quê? Porque não existe gente para fazer isso. Então a pessoa que deveria estar preocupada não existe. Tem que criar a pessoa que vai ficar preocupada. Eu ouso dizer que eles não têm estrutura, né, para fazer isso, e aí teria que... E é isso, até você formar pessoas novas, né, para poder fazer, 2 anos. O que você faz nesses 2 anos? Você não divulga resultados, né? Ou Faz você... shutdown. Exato, faz shutdown da empresa, greve. Mas não era a pergunta que eu ia fazer para você, não. Sua pergunta é essa aqui agora. Eu vou até misturar as duas por causa do tempo. Com relação, você acha, né, os próximos passos da SEC, perspectivas do mercado, e se você acha realmente, que nem a gente já falou aqui, que se alguma coisa acontecer, as mais afetadas são aquelas que estão só em Cayman, etc., e não tem no país de origem a listagem. Tá. Acho que próximos passos, como já falamos um pouco, acho que o mercado está bem alinhado com isso, que durante o shutdown não vai ter nada, ninguém sabe até quando vai. Quando acaba, vai recomeçar, pode ter um proposing release ou não, maybe 50-50, talvez 40-60, quem sabe, porque quando eles se dão o trabalho de fazer um release, alguma coisa deveria ver depois, mas who knows, as regras antigas não se aplicam mais. Se vem um proposing release, como você explicou, tem comentários de novo, pode ter mais outro proposing release e comentários de novo, dependendo de como vai. E depois vem um final release, que também pode, depois, nas cortes, nos estados, em outros lugares, para ser contestado. Então, eu acho que é um caminho muito longo. Se tiver caminho, ele é um caminho muito, muito longo. Isso em termos de próximos passos. De novo, cria uma certa incerteza. É fácil eu falar, não se preocupa, don't do anything, faça nada por enquanto, e depois vem a regra e você fica pego de surpresa. Tem que, de alguma forma, estar preparada, né? Agora, se as companhias só listadas nos Estados Unidos deveriam ser mais impactadas do que as Embraers e Ambevs da vida, certamente. Acho que porque isso é o foco principal, se você olha o racional do concept release. A resposta é sim, mas acho que mesmo assim, esse grupo de companhias com uma listagem nos Estados Unidos só, não é só um grupo de empresas, tem vários subgrupos lá. Alguns são perfeitamente regulados. Pega os brasileiros, a XP, a Stone Co, a Nubank. Esses caras têm regulação da Central Bank até não poder mais. Então, essa ideia de regulação aplica para eles também, se o governo quer ouvir esse tipo de argumento. Agora, quem não tem nada em lugar nenhum, mesmo assim, uma vez que fala no 20F que não tem nenhuma regulação de governança e pode fazer o que bem quiser, deve ser ok, pela regra antiga. Mas a preocupação, relativamente falando, deveria claramente ser maior com as companhias que não têm uma listagem de verdade no mercado local. Vou abrir aqui, então, para as considerações finais. Depois eu tenho 2 perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta também pode fazer. Mas, Isabela, tem alguma consideração final? Tipo, vou aguardar, esperar 2027? Vou acompanhar aí os mailings, ansiosa. Não, eu acho que foi muito bacana a gente ter esse momento aqui de discussão. Acho que a Brasca, enfim, também abriu aí um grupo para a gente discutir com as outras empresas. Foi muito rico, né? A gente não costuma falar tanto, né, sobre a SEC, enfim, a regulação lá fora. Eu acho que foi muito interessante ver esse movimento. A gente parou, às vezes vai no dia a dia, né, ali só apagando incêndio, a gente não para muito para pensar por que as coisas existem, porque elas são como são. Então, para mim, pelo menos, é um momento assim de reflexão, de entender as oportunidades também que a gente poderia ter. Eu espero que não vá para frente. Eu espero que, enfim, a gente pare por aí, a gente pare nessa reflexão, porque no fim do dia, a gente, assim, que é dupla listagem, a gente já tem muitas obrigações. Eu acho que elas são muito boas. Eu acho que os nossos investidores, eles estão muito bem assistidos. Eu acho que não devia mexer no que está funcionando. Os investidores são os estrangeiros, né? Exato.
Com relação... Thalita. Acho que é nessa linha mesmo, também espero que ou a gente consiga, eles desistam e vejam tudo. As cartas estão muito boas, né? Eu peguei para ler algumas, né, além das nossas, da Brasca, né, eu via do Milbeck, mas assim, e elas tá recheada, eles têm um arcabouço de justificativas do porquê eles deveriam desistir disso. Mas se não, né, que realmente tenha uma advocacy aqui grande para que a gente tenha uma preservação, né, a gente dê uma limitada no que eles querem proteger, de modo que as double listing, né, ou as empresas que já têm uma regulamentação alta, né, de outros reguladores, sejam excluídas dessa mudança da legislação. Então, meu desejo é que eles desistam, se não desistir, é que a gente consiga se excluir de alguma forma, demonstrando que o que eles pretendem buscar já está em prática e funciona muito bem. E ouvir os investidores também, né, porque eu não vi nenhum investidor também falar lá sobre isso. E é importante saber, será que os investidores querem isso, né? É isso que me incomoda, Exato, sabe? não Fazer tem regra sem ouvir o investidor, mas eles que vão ler, vamos ouvir. Eles não falaram, eles não tiveram voz ativa sobre isso. Então, eles falando com eles mesmos, né? Nós achamos que é isso, falem vocês, mas os principais beneficiários não estão ali muito sendo representados, né? Mas eu acho que é isso para concluir. Juliana? Considerações finais? Sim, não, só acho que a dinâmica da SEC, o fato de terem lançado um concept release, eu acho que em si já é uma postura, eu acho, positiva, né? Não foi direto para uma mudança mais drástica, está realmente ouvindo o mercado, continua falando, continuem mandando comentários, ou seja, eu acho que não é um exercício só para tick the box, né? Eu acho que o framework, a postura da SEC nesse sentido positiva, e tenho certeza que eles vão levar em consideração os unintended consequences, né? Para que não prejudiquem as empresas e os investidores, porque, como a gente falou no início, uma mudança mais drástica vai ter um impacto negativo nos investidores, que é quem eles estão tentando proteger. Tobias, considerações finais, mais uma pergunta capciosa para você. Elas mencionaram os investidores. Chaton aí? Tá fugindo. Vou parar de falar isso agora. Não vou. Para ele, até eu morrer agora. Voltou. Então, elas falaram dos investidores. Mas e as companhias que são 100% americanas e estão nos Estados Unidos? Alguém chegou para você e falou, olha, essa norma está certa, tem que ir para frente... Porque lá no escritório também não. Eu perguntei para os meus sócios americanos, não. Né? Também não. Não que eu saiba. Sim, é uma questão completamente, como eu falei, Estados Unidos contra o resto do mundo. Lá nos Estados Unidos, eles estão lá no mundo deles. Né? Mas, eu fico falando que esse governo faz coisas imprevisíveis e tudo mais, mas a Juliana fez um ótimo ponto de que it was nice fazer um proposing release e não vai para frente. O governo Biden fez um negócio do ESG tão absurdo quanto isso, com aquelas disclosure requirements, que também não tinha ninguém para auditar e preparar essas informações que estavam lá no release, que estava aprovado. Tinha nos cortes para derrubar tudo isso. Então, não é só esse governo. Cada governo tem as coisas deles, né? Mas acho que, infelizmente, essas coisas acontecem. E eu concordo com você, olhar do lado positivo. Ninguém pensou nunca... Assim, acho que metade das pessoas ou mais daqui não sabia o que é um FBI. Tomara que sabe agora. Mas o exercício de pensar sobre por que as coisas estão assim, acho que é positivo e fica enriquecendo. Maravilha. Tem duas perguntas aqui. Obviamente, quem quiser depois pode fazer mais uma ou duas. Mas a primeira, eu acho que vai ser para você também. Essa é mais para advogado. Quanto às regras de proxy voting, como você entende que está o apetite da SEC para alterar a regra? Fala de novo? Fala de novo? A proxy voting, porque o FBI é excluído, certo? Então, qual que é o apetite para mudar essa regra para a FBI? Não sei se tem muito apetite, certamente não é muito o foco, né? E operacional não faz o menor operacional, sentido, mas né? é pesado. A Embraer faz proxy voting sem precisar, né? Exato. É um trabalho muito trabalhoso, pesado muito. E trabalhoso. E se você faz o proxy voting, a Embraer faz proxy voting estilo substância brasileira, mas estende para os americanos. Se você teria que seguir o proxy voting estilo americano, de novo, mais um custo muito alto de cumprir com isso. Coisas de executive compensation, muito sensível,
lá é muito mais detalhe e vira relevante na questão do proxy voting também. Acho que o apetite de aplicar um por um, o que hoje se aplica às companhias americanas, quero acreditar que não pode ser isso. Nessa mesma pergunta tem com relação à remuneração dos executivos, a divulgação de informação dos executivos. Pode ir. Não, isso é uma coisa que nos preocupa também, né? Porque em algumas cartas tinha a questão da segurança, né, deles, né? Porque a gente está no Brasil aqui e assim ter esse acesso, né, pode gerar mais algum problema em foco ali, né, de crime, de coisa. Mas para a Embraer, por exemplo, a gente tem uma questão sindical, né? Tem uma questão, né, quase que parece que tem uma disputa, assim, então é feio, né, ter uma remuneração, né, para os investidores para os administradores em determinado valor e os empregados em outra, essa discrepância entre uma coisa e outra. Então tem um argumento político, um debate assim muito brasileiro no sentido de desigualdade que nos machuca demais, sabe? Então é uma coisa que atrapalharia também bastante ali nosso dia a dia. É uma preocupação, mas também hoje a gente tem não é dessa forma porque é agregada por órgão, enfim. Mas tanto no 20F como também no formulário de referência, de certa forma, a informação ela é fornecida ao mercado, não de forma individualizada, enfim, dos 5 principais executivos, mas, de novo, os investidores recebem essa informação. Eu acho que se você aplicar o Compensation Disclosures dos Estados Unidos direto, é ainda mais pesado do que tem hoje no Brasil, porque lá não tem só o MD&A, o Management Discussion and Analysis, que é o item 5, né, do formulário. Tem o CDNA, o Compensation Discussion and Analysis. Aí você entra no detalhe em cada coisa. Assim, culturalmente, nos Estados Unidos, é normal. O cara é rico. É bonito ser rico. Hã? Bonito ser rico. Aqui não. É feio. Não, mas é cultural. Eles não se importam com isso. Eles não têm a preocupação que a Thalita acabou de mencionar. E o nível de detalhe que eles têm que divulgar lá sobre o compensation dos executivos e executivas senior é realmente surreal. E aí, a última pergunta, ela é bem ampla, né? Quais são os interlocutores brasileiros respondendo essa consulta pública e quais são os argumentos e teses sendo defendidas? Aí tem a carta a gente fez rodadas de discussão na Brasca, no escritório aqui do nosso escritório de São Paulo. Todos os agentes, os vinculados, os membros da Brasca participaram. Vocês fizeram uma separada, o Milbank fez uma separada, fiquei sabendo? Acabou de falar? Agora, as teses defendidas não passa nada, não precisa. Basicamente é isso. A gente fez para umas companhias que tem single listed sem mencioná-los, mas a preocupação... Obrigado. Chatão. Mas é isso. I rest my case. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu agradeço a parte. Tem lá? Não dá para ver nada aqui. Não? Então a gente pode encerrar por aqui, faltando 18 minutos. Eu agradeço a participação de todos os panelistas aqui, a Juliana, que não está em Nova York, né? Juliana? Estou em Nova York. Isso. Mas, obrigada de novo pela oportunidade. Muito obrigado, Thalita, Isabela e Tobias, e obrigado à plateia por ter ficado depois do almoço, depois do cafezinho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Espero que não tenha sido chatone.